Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o assunto que nós vamos falar hoje é como que ficam as atividades da equipe de comércio exterior quando a empresa entra em recuperação judicial. Isso mesmo. A recuperação judicial é uma atividade, é um pedido que a empresa ela faz para evitar, com o intuito de evitar a falência. É quando a lei a protege aquela empresa de todos os valores a pagar para que ela honre estes pagamentos depois, com base em um plano de pagamentos. A empresa ela vai precisar apresentar um plano de pagamentos para justificar como que ela vai honrar todos aqueles pagamentos devidos, mas ao mesmo tempo a lei a protege para que todos os pagamentos, todos os valores devidos até a data do pedido de recuperação judicial sejam pagos conforme o plano de pagamentos a ser elaborado e a ser aprovado. No entanto, a partir do dia que a empresa ela fez o pedido de recuperação judicial, é como se uma nova empresa começasse tendo o contas a receber. Então, todos os valores de direito a receber, ela recebe, ela precisa ter justamente em função do fluxo de caixa, e uma empresa nova, vamos dizer assim, passa a existir, mas uma empresa que não deixa de ter as obrigações de pagar o que é devido. Porém, todos aqueles débitos, aquelas obrigações que existem e que existiam até a data do pedido de recuperação judicial, ela vai pagar conforme o plano que será aprovado. E a partir do D1 do pedido de recuperação judicial, ela passa a contar com os valores a receber e com novas responsabilidades, novas obrigações em função e relacionadas aos novos débitos que essa empresa vai ter. Então, existe um corte, existe um guarda-chuva naquele momento. E agora, se existe esse corte, este guarda-chuva, como que ficam as atividades de comércio exterior? E eu vou trazer aqui o meu exemplo. Eu tive a grata oportunidade, eu agradeço pela oportunidade, porque foi uma oportunidade de muito desenvolvimento, quando eu estava liderando uma equipe, estava à frente de uma equipe da área internacional, quando a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Previamente houve um pedido de recuperação extrajudicial e depois ocorreu o pedido de recuperação judicial. E haviam valores a pagar. E agora? Como que nós administramos as obrigações e todo o lado emocional que envolve junto? Porque existe sim uma demanda emocional muito forte em todas aquelas pessoas que trabalham e que estão liderando um projeto de recuperação judicial. É um grande desafio, porque é um desafio de fazer com que aquela empresa consiga passar por aquele momento e sobreviver no mercado. Mas então vamos lá, eu quero compartilhar neste vídeo as minhas experiências com vocês. Bem, sem qualquer base de valor, vamos para o primeiro ponto. Quero trazer 3 pontos aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles, relacionamento com fornecedores. Bem, é natural que a empresa, quando ela já atua no mercado externo há bastante tempo e ela importa e a depender do produto, acaba tendo uma dependência também, existe um relacionamento com determinados fornecedores, é natural que ao longo do tempo do relacionamento, aquela condição de pagamento que antes era 100% antecipada, por exemplo, ela vá com o tempo passando para uma linha de crédito, passando a ter aí pagamento contra a apresentação dos documentos e daí o embarque já está no destino. Pagamento com 120 dias da data do embarque. Isso é muito comum e isso a gente consegue com base no relacionamento que se constrói. Então, não é num primeiro pedido, nem num segundo, provavelmente nem num terceiro e nem num quinto, tá? Mas com o tempo isso vai acontecendo. E agora?
Você tem este relacionamento, você tem negociações acordadas com os teus fornecedores, importantes fornecedores, com uma condição de pagamento de 90, 120 e até 180 dias para pagar. E de repente a empresa entra com um pedido de recuperação judicial e todo aquele valor devido não pode mais ser pago. E você já negociou com o seu parceiro. Como você administra isso? Eu não vejo e eu não consegui, na minha experiência, ter outra forma a não ser muito diálogo, ser um ombro amigo, aguentar o choro, porque há uma dificuldade muito grande em tudo isso. Houve uma produção, houve uma compra da matéria-prima, houve todo um custo já antecipado e agora não pode pagar. E para liberar essa carga, por exemplo, essa carga, a empresa entrou em recuperação judicial quando a mercadoria estava por chegar no porto, por exemplo, né? Isso aconteceu na experiência que eu tive. E para liberar, nós precisamos dos documentos originais. E você precisa convencer, argumentar junto ao teu parceiro, junto ao teu fornecedor, para que ele te envie os documentos originais para que você possa liberar esta mercadoria sabendo que você não vai pagar a mercadoria. Então é com muito relacionamento, com muita calma, com muita conversa, com a necessidade de explicar como que é o processo, como que vai ser o procedimento, que ele vai ser pago, porém vai entrar dentro de um plano de pagamentos, que talvez naquele momento ainda o plano não está aprovado, mas você já está negociando. Então há uma série de fatores emocionais, argumentativos, profissionais que nos tiram totalmente de uma zona de conforto para conseguir lidar e conversar e explicar com o nosso parceiro, com o nosso importante parceiro, que ele não deixe de fornecer. Mas somente, e não tem outra forma, é com muito diálogo e se colocando à disposição, com muita transparência de informações, porque todo este processo está acontecendo no país destino. Então, por exemplo, no Brasil, o conhecimento dele pelo idioma é irrisório ou não existe, porque na maioria das vezes o idioma muito utilizado é o inglês para as nossas comunicações, para as nossas negociações. E explicar para ele essa dificuldade e este passo. Mas isso existe, e isso não foi fácil, e isso nós fizemos. E nenhum fornecedor deixou de fornecer, deixou de encaminhar os documentos para que a liberação pudesse ser feita aqui. O que aconteceu sim, e isso para mim é muito lógico, para mim é muito natural, é normal que isso aconteça. Acabou condição de pagamento a prazo, né? 100% dos pedidos precisavam ser pagos com antecipação. Então 100% dos pedidos eram pagos primeiro, para depois ele iniciar um processo de fabricação e um processo de envio para o destino, no caso aqui para o Brasil. Então houve sim, isto não é fácil negociar com os parceiros, mas com muito diálogo, com muita transparência, com muita informação, a gente consegue sim mostrar clareza, mostrar transparência e colher os melhores resultados possíveis naquele momento para aquela situação que não é fácil. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para explanar com vocês é o relacionamento com os demais parceiros, porque nós temos o despachante, o agente de cargas, o transportador rodoviário, enfim, e qualquer outro a mais. Neste caso, na minha experiência, eram com esses três. E também é natural, por exemplo, a mercadoria ela embarcou, quando chegar aqui no Brasil que nós vamos pagar frete, enfim, e é muito comum os agentes de carga também, por questão de relacionamento e de tempo, conceder prazo para pagar. Então é natural, é um fluxo natural da negociação, é um fluxo natural comercial. E de repente você não pode mais honrar com aqueles pagamentos, porque o fato gerador dele ocorreu antes do pedido de recuperação. Se ele ocorre antes do pedido de recuperação, naturalmente ele entra para dentro de um plano de pagamentos.
e ele precisa entregar para você o conhecimento de embarque, senão você não consegue liberar a carga. E aqui a lei protege, né? E a lei é clara, então não é fácil, precisa de novo, é somente com muita conversa, com muito diálogo, com muita transparência e com muita compreensão também dos parceiros de que, ok, de que eles entendem, eles são parceiros, vão passar por isso junto com a gente e não vão deixar de fornecer serviços, ou se deixar de fornecer, a gente precisa buscar outro parceiro daí no mercado, porque a situação da empresa mudou. Isso precisa ser respeitado, mas quando há transparência, a gente consegue sempre conversar. A decisão, cada um sabe qual pode tomar. O que não pode faltar de forma alguma por parte da empresa que está em recuperação judicial e por parte daquela equipe responsável pela negociação e pela contratação, é esta clareza de informações, é se colocar no lugar do outro e buscar o meio termo. É sempre esta conciliação, fazer esta mediação. E este é um grande papel que todas as pessoas dentro de uma empresa, que passam dentro de uma organização, que passam por um processo de recuperação judicial, precisam desenvolver, caso já não tenham isso no seu DNA profissional. Eu tive um parceiro que ele relutou em entregar o documento, o conhecimento de embarque. Neste momento nós tivemos que, e sem qualquer briga, bem pelo contrário, com clareza de informações, nós tivemos que elaborar um documento com o amparo jurídico, com o amparo da lei, onde ficou evidenciado que o fato gerador era antes do pedido. Então ele precisava sim, era obrigação dele entregar aquele documento. Ele entregou, o processo continuou, foi tudo muito tranquilo. Um grande ponto que a gente precisa considerar, é muito comum quando a gente tem um relacionamento com os despachantes, é muito comum que o despachante ele encaminhe um numerário, no caso da importação, exportação, mas falando agora da importação, é muito comum que ele encaminhe um numerário com os custos previstos, estimados, aonde a empresa faz um pagamento com base naquele numerário e depois que a operação encerra, há um demonstrativo de despesas, aonde o despachante ele encaminha todos os comprovantes, aquele demonstrativo de despesas, a sua nota fiscal de serviço, a gente faz um fechamento. E no valor, entre o valor antecipado e o valor real do custo daquela operação, sempre há uma diferença, que pode ser um crédito ou que pode ser um débito. E daí aqui entra um ponto bem importante. Se a operação gerou um crédito para o importador, o parceiro, o despachante, precisa realizar esse pagamento. No entanto, se gerou um débito e este débito tem o fato gerador antes do pedido de recuperação judicial, a empresa não pode pagar, porque a lei a proíbe de pagar e aquele valor precisa entrar dentro do plano de pagamentos. E isso aconteceu. Isso aconteceu felizmente, não foram muitos processos, mas aconteceu. Então, chama para conversar, explica, mostra a transparência, deixa o relacionamento muito transparente com os contatos de todos os advogados, de toda a situação, o que está acontecendo. O parceiro entendeu, foram aqueles débitos para o plano de pagamentos e o relacionamento continuou. Mas ocorreram situações assim. Então, ocorreram situações, a gente precisou identificar como trabalhar da melhor forma. E o despachante, o agente de cargas, todos são parceiros muito importantes sempre. Então, nós precisamos preservar o relacionamento. E isso é com muita dedicação, com muita paciência, muita conversa e muita clareza. De novo, sempre se colocando no lugar do outro. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui e comentar com vocês é sobre o emocional. E agora, como enquanto gestor da área internacional, como lidar com as emoções, as suas próprias emoções e as emoções da equipe. Porque há um abalo emocional grande, muito grande entre todos, porque há um medo da instabilidade, o medo de chegar no outro dia a empresa tá com as portas fechadas, enfim, passa um monte de coisa e há muito medo, há muito receio. E agora o que eu faço
como que vai ficar, e daí são os fornecedores ligando, são os fornecedores cobrando, e a gente tendo que administrar tudo isso da melhor forma, porque precisamos daqueles parceiros, estamos passando por uma situação nova e aprendendo com ela. Então, lidar com este emocional, lidar com o emocional próprio, o seu emocional, para tentar ajudar o emocional de toda a equipe. Mas com um olhar também muito voltado, e aqui o meu olhar, ele foi muito baseado em vamos olhar com bons olhos, vamos tentar ver o que há de positivo, vamos buscar tudo o que há de positivo e aproveitar todas aquelas oportunidades. Uma grande oportunidade, ainda estamos trabalhando. Essa é uma grande oportunidade. Ainda estamos trabalhando, ainda temos o nosso desafio profissional e a nossa responsabilidade com essa empresa. Um segundo ponto muito importante: ninguém quer que a empresa vá à falência. Vamos dar o nosso melhor, fazer as operações melhor possível ainda, porque, poxa, essa empresa a gente não quer que passe por uma situação dessas, então vamos contribuir com tudo que a gente puder fazer. Vamos olhar que os desafios são desafios novos e nós temos muito para aprender com eles. Porque antes era um tipo de negociação que nós tínhamos com os parceiros. Agora é outro tipo de negociação. E esta negociação tem muito a ensinar. Então, todos os dias um exercício muito grande, muito importante, muito rico, de conseguir identificar no meio daquela situação todos os pontos positivos ou enxergar algo que pudesse ser favorável para se agarrar naquele ponto favorável e deste fazer o melhor e entregar o melhor. Mas é um desafio grande, novamente, enquanto líder e todos os demais membros da equipe, é ter um bom ouvido, ser ouvinte, ouvir a situação, tentar fazer todo o possível para se colocar sempre no lugar daquela pessoa, entender aquela pessoa, mas também trazer à luz aquela pessoa, aquela equipe e sempre pontuando o que há de positivo. E o que eu tiro de positivo de ter passado por tudo isso é uma experiência rica, uma experiência muito grande de ter passado por este momento. Eu não tinha tido até então essa experiência, então eu tive que aprender, eu tive que buscar, trabalhar o profissional e muito forte o emocional, porque realmente o abalo emocional ele é muito grande. E com isso, oportunidades também foram acontecendo de uma forma natural, né? De uma forma muito natural dentro do processo. A equipe foi ficando cada vez mais enxuta. Se a equipe como um todo vai ficando mais enxuta, a empresa vai enxugando um pouco mais. Atividades precisam ser feitas que antes você não fazia. Então há este movimento também para assumir outras responsabilidades, para conhecer outras responsabilidades, para buscar alternativas, para se desenvolver cada vez mais como um profissional. Então este movimento, estas oportunidades, elas foram muito importantes para o meu crescimento e o meu desenvolvimento profissional, o meu desenvolvimento de liderança, o meu desenvolvimento como saber e aprender cada vez mais a ser ouvinte e a negociar, a ouvir o outro, a se colocar no lugar do outro, a buscar o meio termo para que fique bom para os dois e que este processo ele possa ser mantido da melhor forma e da forma mais saudável possível. Eu fico extremamente feliz, eu tive uma equipe bárbara, uma equipe assim, ó, incrível que trabalhou comigo, pessoas extremamente qualificadas que pegaram junto todas as oportunidades que nós tivemos e todos nós tivemos um crescimento exponencial muito grande. Sou extremamente grata à empresa pela oportunidade que eu tive, por todo este desenvolvimento e por poder agregar tanto com conhecimento e nas operações. Foram vários e vários meses atuando assim, então um conhecimento rico que eu trago para minha vida e fico extremamente feliz quando eu observo que a nível de fornecedores e de parceiros, todos 100% continuaram trabalhando com a empresa.
Pessoal, este vídeo aqui não é para trazer o que é certo, o que é errado. Este vídeo aqui foi intencionado somente para trazer a minha experiência enquanto profissional da área de comércio exterior, num momento e numa oportunidade que eu tive para trabalhar com uma empresa que passou pelo processo de recuperação judicial. Então não há certo, não há errado. É somente uma experiência que eu estou aqui compartilhando com todos vocês. Se vocês gostaram deste conteúdo, deste vídeo, deixem o seu like, curtem, comentem, compartilhem, enviem para os seus pares. Caso ainda não estejam inscritos aqui no canal, se inscrevam, acionem o sininho. Assim, a cada novo conteúdo vocês não vão perder nada e todas as semanas, semanalmente há conteúdo sendo compartilhado aqui. Fiquem bem, um abraço do tamanho do mundo a todos vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau!